Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você já começou a ver horas iguais repetidas vezes? Isso me acontece faz muitos anos e nem sei quando começou. Mas toda vez que eu começo a ver repetidas horas iguais, sabe? 11 e 11, 2 e 2, 3 e 3, quem convive comigo sabe que eu costumo dizer uma coisa muito boa vai acontecer. E toda vez que eu vejo horas iguais, eu falo uma coisa muito boa vai acontecer, porque realmente uma coisa muito boa acontece toda vez que eu começo a ver essas horas iguais mais vezes. Aí você vai falar assim, Dai, mas o que que é? Você ganha algum dinheiro, alguma coisa desse tipo? Já aconteceu, não duvide, já aconteceu de eu começar a ver horas iguais e de eu ficar naquela ansiedade de saber que alguma coisa boa vai acontecer. E num dia que eu vi, sei lá, 3, 4 horas repetidas iguais, até o final do dia caiu um dinheiro na minha conta que eu não estava esperando. Já aconteceu. Mas não é sobre isso, sabe? Não é só sobre dinheiro, não é só sobre isso. É sobre a vida, é sobre o que a vida quer nos ensinar, o que, que ela quer nos dizer, e às vezes está na nossa cara e a gente não consegue ver, não consegue entender. Então, desde que isso começou, eu tenho feito alguns estudos dessa sincronicidade que a gente chama, e eu quero deixar bem claro uma coisa aqui: esse vídeo não é sobre religião, sabe? E se eu falar para você assim, olha, maçã existe, né? Maçã é uma fruta vermelha. Aí você vai me falar, claro, Dai, foi Deus que fez. Então é isso, não é sobre religião, é sobre filosofia, é sobre existe maçã, ela está aqui, a gente come, sabe? Então, assim, é sobre as coisas que a gente consegue sentir, pegar, apalpar, sabe? De alguma forma, aqui nessa terrinha. Então, o que você vai pensar, né, sobre esses fatos que eu vou te falar, que aí é com você. Então, vamos lá sobre eles, que eu escrevi 8 jeitos da gente entender, depois de muito estudo que eu fiz, da gente entender as línguas que a vida usa para falar com a gente. E aí, quando eu falo a vida, entenda por essa maçã. Existe, ela fala com a gente de algum jeito. Agora, se você fala assim, ah, Dai, a vida fala com a gente porque Deus está falando com a gente. Ok, aí é com você, entendeu? É isso que eu quero dizer. O que eu vou falar é sobre os fatos, sobre o que acontece, e vamos lá. A primeira lição que você tem certeza que a vida está tentando te dar. Você já imaginou aquele aluno que ele tá lá na terceira série e ele tá tentando fazer as lições dele, e quando chega no final, a professora chama a mãe e fala assim, olha, eu vou ter que repetir ele de ano. Eu poderia até dar uma ajudinha, mas não tem jeito. Ele vai ter que fazer o terceiro ano de novo. E às vezes ele faz de novo. E ele não consegue sair daquele ano. Isso já aconteceu com você alguma vez na sua vida? Você já achou que você estava passando por alguma coisa e que você está patinando ali e você não consegue passar de fase no seu jogo? É exatamente sobre isso. Às vezes a vida, ela ensina alguma coisa pra gente dessa forma, né? É um tipo de sincronicidade. Então ela traz pra gente uma situação e enquanto a gente não passar daquela fase do nosso videogame, enquanto a gente não aprender uma lição com aquilo, a vida não tira a gente daquela situação. E aí, às vezes, você vai falar assim, ah, mas às vezes a situação até acaba. Sim, às vezes a situação até acaba, mas ela volta. Ela se repete várias vezes. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho um trabalho e uma vez eu peguei um projeto, eu sou gerente de projetos de tecnologia. Uma vez eu peguei um projeto que ele era tão difícil que eu me senti tão incapaz e eu não queria mais fazer aquilo, porque eu estava me sentindo muito mal. Eu queria uma zona de conforto, um lugar que eu pudesse fazer as coisas e me sentir bem, e me sentir produtiva. E até meu corpo adoeceu, né? A minha mente adoeceu o meu corpo para eu poder sair daquela situação, porque eu não aguentava mais. Um dia estava eu chorando no chão, pensando, meu Deus, eu queria ser outra coisa, eu não quero ser isso. E aconteceu que eu saí desse projeto, de tanto que eu pedi para sair do projeto. Então, assim, a lição que a vida estava tentando me ensinar, alguma coisa que eu deveria ter aprendido ali, eu, na verdade, abri mão. Porque eu saí do projeto, eu pedi para sair. Anos depois, eu fui colocada num projeto igualzinho. Igualzinho. Quando eu soube, até meu pelinho da nuca arrepiou. Que eu falei, gente, não é possível isso, não é possível. É a mesma coisa. E é claro que eu fui já com 1000 borboletas no estômago. Se eu tinha 1000 da primeira vez, eu fui com 5000 borboletas no estômago dessa vez, para esse novo desafio. Mas eu já fui com essa mentalidade que eu tenho hoje de que eu preciso passar por isso. Então, se eu preciso, vamos arregaçar a manga e vamos passar por isso. E tudo era igual. É que eu não vou explicar tecnicamente aqui para vocês que não faz sentido. Mas imagina que se eu fosse engenheira, eu tivesse que construir uma casa e essa casa tivesse 5 quartos, 2 banheiros, e eu achasse aquilo um baita desafio e eu achava que eu não ia conseguir, anos depois,
alguém me falou, olha, preciso que você construa 5 casas, com tantos banheiros, com tantos quartos, exatamente igual. Então, eu arregacei as mangas e fui pra frente, porque eu precisava aprender aquilo de algum jeito, e se eu não aprendesse de novo, se eu, de novo, eu abrisse mão daquele aprendizado, a vida certamente me traria mais uma vez. Então, é melhor a gente aprender logo, né? A número 2 é sobre pessoas que atraímos. Sabe, às vezes, quando você tá lá só vivendo e você pensa assim, gente, mas como ultimamente eu tenho achado gente egoísta no meu caminho? Ou como ultimamente eu tenho visto pessoas com raiva, sabe? Então, você começa a perceber que você está atraindo esse tipo de gente. Claro que pode ser sobre você, né? Às vezes você fala assim, nossa, como eu tô atraindo gente chata. E a chata, na verdade, é você. Então, assim, descartando a possibilidade de que o chato é você, de que a pessoa com raiva seja você, imagina que você realmente está enxergando isso. Você quer ser um ser melhor, você quer evoluir, mas você vê que no seu caminho está aparecendo pessoas com determinadas características. Vou te contar outra historinha. Quando eu era muito nova, que eu estava na escola ainda, eu não lembro que série que eu estava, chegou uma menina, não vou falar o nome dela, porque vai que ela, né, está por aí nas redes sociais. E ela chegou para estudar na escola. Já estava no metade do ano, então ela entrou na nossa turma. E essa menina encarnou na minha vida. E ela tinha algumas coisas que eu não gostava e que eu não gosto até hoje, que é do tipo, tirar sarro de um, tirar sarro do outro, ser uma pessoa pidona, sabe? Ela queria pedir as coisas na cantina, ela queria pedir o lanche dos outros. Então ela fazia várias coisas que eu pensava, gente, eu não quero ficar com essa menina, eu não quero ser amiga dela, eu não quero estar com ela e ser do jeito que ela é. Mas o que acontecia? A menina não desencarnava de mim, ela estava ali o tempo inteiro do meu lado, o tempo inteiro do meu lado. E eu só desviando, eu não queria falar pra ela, enfrentar aquilo e falar assim, olha, eu não gosto disso, eu não gosto que você faça isso, eu não quero participar disso. Às vezes eu tava até junto ali participando, sem querer, sabe? Mas assim, sendo levada pelaquela situação. E essa menina saiu da escola e eu dei graças a Deus, eu falei, meu Deus, não preciso mais fingir ser essa pessoa que eu não sou, porque a menina foi embora. O que aconteceu? 2 meses depois, entrou uma outra pessoa, que tinha um nome muito parecido com o dela, que eu não vou revelar, que também deve ter youtuber. Mas ela era muito igual, ela era muito idêntica. E ela tinha as mesmas coisas que a primeira menina. E aí eu pensei, gente, não é possível que uma saiu e eu me livrei daquele karma e chega a outra, igualzinha. Então, assim, o que eu precisava aprender? Talvez a me impor, sabe? Talvez a impor qual é a minha ideia, qual é a minha ideia de viver, de que aquilo é certo, ou que aquilo não é certo. Talvez eu tinha que me impor e eu não tinha conseguido fazer isso da primeira vez. Aí o que a vida fez? Tratou de trazer uma situação muito semelhante para eu conseguir me impor dessa vez. Então, às vezes, a vida faz isso com a gente. De número 3, a gente vai falar sobre as provas que a vida oferece pra gente. Eu acho que eu mesmo sou uma prova viva disso. Eu não sei, quem é novo no canal não sabe, mas quem já tá mais tempo aqui sabe que eu perdi 5 filhos. Então, eu fiquei grávida por 5 vezes e nas 5 vezes eu consegui ver no ultrassom a criança, o coraçãozinho batendo, né? Teve ultrassom que eu vi até o próprio corpinho e depois morreu o meu filho. Então, assim, 5 vezes. Eu acho que, né, é uma prova dura que eu tive que passar por ela. Tem vários vídeos sobre isso aqui. Eu acho que a playlist chama Maternidade. Eu vou pedir para a Renata linkar aqui em algum lugar. E aí eu conto toda a minha história, tudo o que aconteceu. Mas assim, claro, talvez nem todo mundo precisa passar por provas tão difíceis, porque essa foi muito difícil, pelo menos para mim. Mas, às vezes, acontece alguma coisa na vida da gente que a gente, às vezes, pragueja, que a gente fala assim, ai, mas por que isso vai acontecer comigo? Você precisa passar por isso. Alguma coisa, alguma força, alguma coisa te trouxe até esse momento para você passar por isso. Então, a mentalidade é, o que eu preciso aprender com isso? Eu preciso evoluir de alguma forma com isso que está me acontecendo. O que é? É isso que você precisa descobrir, é esse o seu papel na vida. Número 4, informações aleatórias em momento oportuno. Vê se já aconteceu com você alguma coisa semelhante, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Uma vez eu estava pegando um ônibus para fazer uma entrevista ainda, eu era estagiária. E eu estava na janela do ônibus olhando para fora e com a mente, não sei, talvez em outro país, sabe quando você está assim pensando na morte da bezerra e tá só passeando? E eu estava indo para essa entrevista, olhando para a janela, pensando na morte da bezerra, quando eu vi uma banca de jornal. Não me chamou a atenção, não é que eu parei e falei, nossa, uma banca de jornal, não é isso. Eu simplesmente olhei, sabe quando você olha só com os olhos, mas não olha com a sua atenção? Eu olhei para aquela banca de jornal, vi uma manchete num jornal escrito assim, Brasil cresce não sei quantos % do PIB
li aquilo, aquela informação não me foi relevante naquele momento e passou. Quando eu cheguei na entrevista, eu não lembrava mais daquilo, porque foi só mais uma imagem que eu vi durante o dia e que eu li. Geralmente, quando tem alguma coisa escrita, a gente lê, porque a gente é curioso. Quando eu cheguei na entrevista, o que aconteceu? A única coisa que eu tinha que fazer era uma redação escrito como é que estávamos no Brasil em relação ao PIB daquele ano. E aí eu não teria ideia do que escrever se eu não tivesse lido naquela matéria. Você entende como isso é maravilhoso? E eu realmente passei nessa entrevista. Eu acho que eu devo ter sido a única candidata estagiária que sabia em relação ao PIB. Eles devem ter pensado, nossa, como ela é estudiosa. E não, eu só estava no lugar certo, na hora certa, e a vida me mostrou a coisa certa ali, sabe? O número 5 é portas que se fecham no passado e que a gente está olhando agora do nosso presente. Vou contar outra história sobre mim, porque eu só conheço coisas sobre mim, tá? Mas se você quiser contar a sua história, pode me mandar lá no meu Instagram, que eu conto a sua história aqui. Meu Instagram é Daiane Moura, _oficial. Vou pedir para Renata colocar aqui embaixo, Daiane Moura, _oficial. Me manda lá a sua história que eu vou ter prazer de contar aqui e a gente volta a falar sobre o assunto desse vídeo. Mas esse assunto agora é o seguinte. Em um dos meus empregos, aí vai parecer que eu só tenho assunto de emprego, mas pobre é assim, né? Ou a gente trabalha ou a gente tá comendo, só tem assunto de comida e emprego, enfim. Em um dos meus empregos, eu resolvi que eu queria sair, de algum jeito. E eu comecei a enviar currículos e uma empresa me chamou. Eu pedi demissão daquele emprego. E eu dei a minha carteira para uma empresa que era no Piauí. E eu sou de São Paulo. E eu ia trabalhar no Piauí. E eu comecei a ficar preocupada com isso, porque eu tinha que ficar 20 dias no Piauí e depois trabalhar, acho que 10 dias em São Paulo. Era uma escala desse tipo. E na época, as coisas começaram a dar errado, uma depois da outra. E eu já tinha entregue a minha carteira. Até que, do nada, uma porta surgiu de um outro emprego, que é a empresa que eu trabalho até hoje. E eles me pagaram quase o dobro do salário que eu ia ganhar nessa outra empresa. E eu não tive que mais trabalhar no Piauí. E aí, só que aí o que eu quero te dizer, quando as coisas começaram a dar errado, é a hora que a gente começa a praguejar. É a hora que a gente começa a falar assim, gente, mas por que que a minha vida tá assim? Tava tudo certo, eu já tinha conseguido esse emprego, eu ia lá pro Piauí. Aí eu fico pensando hoje, o que que eu estaria fazendo no Piauí? Sabe? Então, às vezes as coisas começam a dar errado, a gente tem que ter calma para pensar, a vida tá levando a gente pro melhor que ela pode, sabe? Pra gente aprender, pra gente evoluir e pro melhor que pode acontecer. Então se acalma, claro, faça a sua parte, mas tenha tranquilidade de também entregar, né, as coisas. Quase que eu falei na mão de Deus. Mas eu falei que esse vídeo não é religioso, mas então vamos pro próximo número. Antes de ir pro próximo número, eu queria falar sobre, nas minhas pesquisas, eu descobri um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que é sobre exatamente isso, sobre quem a gente seria se outras coisas tivessem acontecido na nossa vida que não o que realmente aconteceu. Porque a gente só é quem a gente é, porque todas essas experiências a gente carrega por trás da gente. Mas, se lá eu estivesse trabalhando no Piauí, quem eu seria, né? Ou se essa pessoa não tivesse aceitado nem o emprego do Piauí, nem esse emprego de hoje, onde eu estaria trabalhando, né? Eu teria outras experiências, porque não é só o trabalho, a gente conhece outras pessoas. Meu marido, por exemplo, eu conheci nessa empresa que eu trabalho hoje. Eu não teria conhecido ele, eu não estaria casada com ele. Então, assim, várias coisas vão acontecendo. E esse texto do Luiz Fernando, eu vou pedir para a Renata colocar o nome aqui embaixo, que eu não vou lembrar agora, que minha mente não é muito boa. E ele está, eu vou falar por cima, depois vocês podem procurar para ver se eu estou muito errada, mas ele está num bar e entra uma pessoa para conversar com ele, que na verdade ele vê que é ele mesmo. Só que essa pessoa tomou outro rumo na vida, né? Em algum momento lá atrás, ele tomou outra decisão e acontece que agora ele se tornou outra pessoa. Então ele olha, fisicamente é ele, só que a pessoa é diferente. E começa a entrar várias pessoas nesse bar, várias pessoas, e na verdade ele se dá conta de que todos aqueles são ele mesmo, só que tomou uma decisão diferente no passado. E ele conversando com o outro, ele percebe que de todo mundo que tá ali, que é ele mesmo, com outras decisões, a vida melhor é a dele, que ele achava que era ruim, mas é a menos pior. Então, quando ele olha pro garçom, o garçom também é ele. E no final da história é engraçado, porque ele se pergunta se ele tivesse casado com tal mulher na vida dele,
como é que ele estaria, já que ele tá olhando para tudo aquilo. E aí o garçom falava assim, eu sou você que casei com a fulana. Então, assim, todas ali são versões dele. Se vocês lerem o texto, vai ficar muito mais claro. Mas é sobre isso. É sobre a gente tentar imaginar por que que a gente tá aonde a gente tá. O que teria acontecido, né, se a gente tivesse tomado outros caminhos e talvez a coisa melhor que aconteceu pra gente é estar aqui hoje do jeito que a gente tá. Deu pra entender? Eu vou falar agora sobre experiências alheias que antecipam as nossas. Isso aí tem várias coisas que pode acontecer. Você sabe que a minha mãe, uma vez, coitada, ela abriu o porta-mala do carro e ela estava pegando as coisas embaixo e não sei o que aconteceu, o porta-mala ele fechou na cabeça dela e fez um rasgo na cabeça dela em cima. Eu sei que te arrepiou agora, me arrepia também toda vez que eu falo disso. Mas toda vez agora que eu vou abrir a porta-mala de um carro, eu seguro aqui e vou pegando as coisas com a outra mão. Porque eu fico pensando, eu não vou confiar que esse carro vai ficar porta-mala aí pra cima. Hoje os carros, eles são muito mais evoluídos, claro, que antigamente. Mas isso não vai me acontecer, porque eu peguei uma experiência ruim que minha mãe teve, coitada, mas eu coloquei como um aprendizado para minha vida. E isso acontece com várias coisas, não só com coisas ruins. Esses dias eu estava vendo na televisão uma pessoa que ela ganhou na Nota Fiscal Paulista, num sorteio, e ela não foi buscar, porque ela não sabia. O que eu faço agora? Eu olho todo mês na Nota Fiscal Paulista, que é uma coisa que a gente tem aqui em São Paulo, quando você compra lá pro seu CPF e tal, não vou entrar nesse mérito da questão, mas tem sorteios. E aí eu fico pensando todo mês, eu não vou ser aquela pessoa que ganhei no sorteio e não vou buscar. Então, filha, já fico muito alterada com isso. Todo mês tô lá olhando, pra ver se meu nominho tá lá. Ainda não tá. O número 7 já deve ter acontecido com você várias vezes, porque já me aconteceu muito, graças a Deus. Reconhecimento na hora que a gente mais precisa, sabe? Na hora que a gente tá se sentindo um lixo, na hora que a gente pensa assim, meu Deus, pra que eu nasci? O que eu vi? Eu sou uma ameba. E chega alguém e te fala alguma coisa sobre você que nem você sabia, sabe? Que fala assim, nossa, mas eu achei que você evoluiu tanto. E você pensa, nossa, será que eu evolui mesmo? Porque às vezes a gente não acredita na gente mesmo, ou a gente é o pior juiz da gente mesmo. A gente, na verdade, acaba com a nossa raça o tempo todo. E às vezes outras pessoas, elas veem na gente evoluções que a gente mesmo não tá vendo. E isso é maravilhoso, porque às vezes quando a gente está no fundo do poço, essa sincronicidade faz essas pessoas virem falar com a gente de alguma maneira e te mostrar coisas que você não tá vendo. Não é grandioso isso? Isso é muito grandioso, gente. Eu durmo pensando nisso. Número 8 é sobre coincidências que são significativas na nossa vida. E eu vou te contar uma. Esse vídeo só está saindo agora por conta de uma coincidência muito significativa que aconteceu na minha vida. Quem já conhece meu canal há mais tempo, sabe que eu tenho um canal, sei lá, faz 7 anos, 8 anos, eu nem sei quanto tempo faz. Mas eu tinha idas e vindas pro canal, porque eu tenho um emprego, né? Eu tenho uma vida inteira além desse canal. E eu não dou conta, às vezes, de fazer o vídeo, de editar o vídeo, de postar, de responder. Então, e aí eu cheguei num momento na minha vida que eu pensei, eu vou fechar o canal, porque para fazer uma coisa meia boca não dá para ser feita, ou tem que fazer realmente bem feito, ou é melhor fechar. E eu fiquei por meses pensando, eu vou fechar e fechar, mas sabe aquela, quando você vai clicar, você fala assim, ah, mas eu tô sentindo que é para eu fechar, sabe? E eu pensei. E em um desses momentos que eu estava pensando, a Renata, que ela é filha do Zé, né, mais conhecida como minha enteada, ela me mandou uma mensagem aleatória sobre qualquer coisa que eu não sei mais o que é. Mas e quando a mensagem subiu na tela, que eu vi o nome dela, eu automaticamente me dei conta de que por anos eu sabia da existência dela, sabia que ela podia me ajudar com isso, mas eu nunca pensei em pedir essa ajuda. E quando eu cheguei ali no meu limite, que eu falei assim, não, agora eu vou fechar o canal, não tem jeito, eis que Renata surge na minha tela do celular. Agora fala se isso não é uma coincidência muito significativa. Exatamente naquele momento em que eu estava pensando em desistir de tudo, chega a Renata. Gente, às vezes você fala assim, ah, mas isso é uma coincidência. Filha, mas quantas coincidências dessas acontecem na sua vida? Você fala assim, caraca, não pode ser coincidência. É demais, né? Às vezes essas coincidências a gente pode até buscá-las, sabia? A gente pode fazer perguntas para a vida e ficar com sobriedade, esperando essa resposta. Atenta aos movimentos, às coincidências, às coisas que estão acontecendo,
Mas, claro, sem devaneio, né? Sem achar que, tipo assim, ai, gente, fiz uma pergunta para a vida e aí cheguei lá embaixo, a banana que eu comprei ontem estava amarela, hoje ela está escurecida, acho que a vida quer me dizer tal coisa. Não, a banana ela fica escurecida mesmo, de um dia para outro. No mercado dura um mês, na tua casa dura um dia no máximo. Então, é o que é. Não vai ficar dando uma de louca. O que eu tô falando é realmente estar aberto, né, com mente aberta pra gente entender as coincidências que a vida vai trazer pra gente e pedir mais. O que a gente precisa pensar, então, é de dar respostas aos símbolos, né? Então, a tudo o que a gente está recebendo como essa sincronicidade, que agora a gente sabe que não são só horas iguais, são várias coisas que podem acontecer na vida da gente, e que tudo isso contribui para a nossa evolução como ser humano. Às vezes a gente não tem que esperar só boas respostas da vida, só coisas boas, só dinheiro, só qualquer coisa que a gente esteja esperando. Tudo acontece para a gente ser um ser humano melhor, para a gente evoluir. Então, às vezes, uma resposta negativa para alguma coisa é para a nossa evolução também. O que interessa é a gente, às vezes, sair da angústia, né? Sair daquele negócio que, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta. Aí o seu noivo chega e fala assim, ó, é o seguinte, não quero mais casar com você. E você pensa, meu Deus, o meu mundo acabou. Não, filha, às vezes é a hora de você comprar sua bicicleta, sabe? É a vida te dando as respostas que você tá pedindo. Compra sua bicicleta e vai sair por aí encontrando um novo amor. E é sobre isso e tá tudo bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre sincronicidade. Esse vídeo é muito especial para mim, porque ele faz muito, muito, muito parte da minha vida. Porque eu realmente vejo horas iguais todo momento e vejo tudo isso que eu contei para vocês a todo momento. Espero que isso possa te ajudar, tá bom? Manda esse vídeo para quem você acha que tá precisando ouvir essas coisas. E me segue lá no Instagram, Daiane Moura, _oficial. Beijo, até o próximo Papo de Quinta ou terça, quintas e domingos. Temos vídeos aqui às 18 horas. Tchau!